Olá, pessoas amigas, que a graça do Deus eterno esteja com todos vocês. Eu sou o pastor Jerry Fischer, da Paróquia Luterana Cristo Bom Pastor de Joinville. Como no domingo, dia 5 de junho, comemoramos o dia de Pentecostes, hoje queremos falar sobre o Espírito Santo. Queremos refletir sobre o lema da semana que encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no versículo de número 8. Ali Jesus Cristo diz: quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Quando Jesus diz aos apóstolos que eles receberão poder, está dizendo que eles receberão coragem para serem suas testemunhas. Esta força do alto foi muito necessária aos apóstolos de Jesus para que pudessem propagar o Evangelho pelo mundo. Foi graças ao envio da terceira pessoa da Trindade que hoje eu e cada um de vocês podemos conhecer, amar e servir a Cristo Jesus. Porém, um detalhe importante é que estas palavras de Jesus continuam atuais e também hoje o Senhor da Igreja nos envia para sermos suas testemunhas. Assim como foi com os apóstolos, também nós precisamos do Espírito Santo. Esse agir do Espírito de Deus acontece em nós, concedendo a fé, nos movimentando a partir da palavra de Deus e transformando a nossa vida. Como isso é possível? Vamos refletir juntos. O dicionário descreve testemunha como sendo uma pessoa que presenciou, que assistiu a um acontecimento. Geralmente, as testemunhas são necessárias para que, a partir dos seus depoimentos, se chegue à verdade. Desse modo, ao dizer que seus apóstolos seriam suas testemunhas, Jesus dava a eles uma missão que era de anunciar, de contar ao mundo tudo o que tinham visto e ouvido, ou seja, tudo aquilo que tinham testemunhado no tempo em que conviveram pessoalmente com Jesus. Ao retornar ao céu, a missão de Jesus aqui nesse mundo deveria ser continuada pela Igreja, representada inicialmente na figura dos apóstolos. Os apóstolos estiveram com Jesus aproximadamente por 3 anos. Neste tempo, eles testemunharam muita coisa. Viram Jesus pregar, ensinar, curar, falar do amor e da misericórdia de Deus, o Pai. No entanto, tudo isso também foi visto pela multidão que acompanhava Jesus, mas ele faz essa declaração especificamente para os apóstolos. E por quê? Porque apenas os apóstolos que estavam mais próximos a ele testemunharam a sua ressurreição. O próprio apóstolo Pedro, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 32, afirmou: a este Jesus, Deus o ressuscitou e disso nós somos testemunhas. Jesus manda seus apóstolos que avisem o mundo sobre a salvação, que eles sejam provas vivas de que a morte foi vencida e de que Jesus trouxe a libertação que há tanto tempo era esperada. Os apóstolos acolheram com muito amor esta ordem de Jesus e foram para toda aquela região pregando a palavra de Deus e testemunhando do Cristo ressuscitado. A partir daí, a palavra se espalhou pelo mundo e chegou até a nós. Essa missão de ser testemunha da morte e da ressurreição de Jesus não ficou só com os apóstolos no ano passado. Muitos outros depois se uniram a eles, pois, ainda que não tivessem sido testemunhas oculares de Cristo, testemunhavam aquilo que o Senhor fazia em suas vidas. Quando alguém conhece a Jesus, é comum que essa pessoa sinta o desejo de que todos também o conheçam, especialmente aquelas pessoas que mais ama. A transformação causada pelo Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, é tão grande que não é mais possível guardar a boa notícia para si mesmo. E ao longo da história da Igreja, essa dinâmica custou a vida dos apóstolos e de muitos outros cristãos.
Mas mesmo diante das ameaças de morte, não era possível negar a verdade do Evangelho, pois o Espírito Santo concedia ao povo de Deus o poder para testemunhar. A missão dada por Jesus não poderia acabar com a morte dos apóstolos. Por isso, ainda hoje, Jesus continua a nos enviar para que sejamos suas testemunhas e anunciemos a salvação que ele realizou com a sua morte e ressurreição. Aqui nós podemos agora perguntar: como eu posso ser testemunha se não vi a Jesus? O que eu vou testemunhar? É verdade que nós não tivemos o privilégio dos apóstolos de estarmos fisicamente com Jesus, mas Jesus ainda se faz presente e se manifesta em nossa vida, mesmo que não o vejamos fisicamente. Quantas vidas transformadas, quantas bênçãos e quantas graças Jesus já concedeu a você ou a alguém que você conhece? Essa é a ação do Cristo ressuscitado no meio de nós e disso nós somos testemunhas. Nós precisamos testemunhar o agir de Cristo, pois ainda há muitas pessoas que não o conhecem. Afinal, assim como Jesus mesmo disse em Lucas, no capítulo 19, verso 40, se nós não falarmos, as pedras falarão. Devemos ter dentro de nós o mesmo sentimento do apóstolo Paulo, que também não conviveu com Jesus pessoalmente, mas que dedicou sua vida a testemunhar daquele que lhe perdoou os pecados e que transformou toda a sua vida, que transformou antes um perseguidor da igreja no apóstolo dos gentios. Antes de dizer que os apóstolos seriam suas testemunhas, Jesus fez a eles uma promessa: quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder. Certamente não é fácil ser testemunha de Cristo, sobretudo no mundo que nós vivemos hoje. Aqui em nosso país, pelo menos por enquanto, não sofremos as mesmas perseguições que os primeiros cristãos sofreram, constantemente ameaçados de morte. Entretanto, basta olharmos à nossa volta para percebermos que o mundo esqueceu completamente de Cristo e, inclusive, ridiculariza aqueles que o seguem. E quantas preocupações não vêm sobre a nossa vida como tentações para nos fazer perder a fé? Por nossa própria capacidade, não conseguimos nem crer em Jesus, quanto mais dar testemunho num mundo que rejeita esta mensagem. Precisamos do poder do Espírito Santo, esse poder que Ele nos dá. Esse poder é a coragem de ser diferente daquilo que o mundo impõe. E essa coragem só é possível com a graça de Deus. Portanto, para nos mantermos firmes, testemunhando de Cristo Jesus, precisamos do seu auxílio derramado em nós pelo Espírito Santo. Um abençoado tempo de Pentecostes a todos vocês e fiquem na paz do nosso bondoso Deus. Amém.